iniciarmos o 34º mês espírita de Cruzeiro 2011. Com muito amor, com muito carinho, essa iniciativa tão importante de unir todas as casas espíritas, especialmente o Centro Espírita Agostinho, Paulo de Tarso, Miguel Arcanjo, Teresinha de Jesus, Vicente de Paula e a União Espírita Cruzeirense. Pedimos a Deus que seja um novo marco no Espiritismo de Cruzeiro, porque a união dessas casas, a união dos espíritas é hoje absolutamente indispensável. Então, que possamos realmente unir as nossas forças em prol do amor, em prol da caridade, em prol da harmonia, num mundo que nós temos visto hoje que não anda brincadeira, né? Então, esses inimigos têm muita facilidade para se unir, mas nós também temos. E é exemplo do Salmo: quão bom e quão suave estarmos em reunião. Muito obrigado pela presença amiga, pela presença de todos, extremamente importante, e esperamos realmente que seja um marco para o Espiritismo de Cruzeiro, essa união e o fortalecimento do Espiritismo da nossa cidade. Então, iniciamos hoje com a palestra, recebendo aqui o nosso irmão, nosso companheiro, Eduardo de Matos. Eu vou pedir primeiramente ao nosso irmão Cláudio, por gentileza, para a gente fazer nossa utilização. Vamos agradecer por essa oportunidade de estarmos juntos, reunidos em nome de Deus e dos Espíritos superiores. Que eles possam nos intuir todo instante, especialmente ao nosso palestrante, o Eduardo, que veio de tão longe para nos orientar. Possamos estar abertos a esta grande oportunidade de unificação e que isso nos fortaleça sempre. Rogando a vossa proteção, Pai, as bênçãos das falanges espirituais, com certeza estão aqui nos amparando. Vamos dar início a mais um estudo, a palestra dessa noite. Filhos, 5 mulheres, 4 homens e 3 netos. Nascido em berço espírita, de família espírita, preside atualmente o Asilo Espírita Casa de Maria, que abriga atualmente 54 idosos na cidade de São Lourenço. Frequentador do Centro Espírita Auxiliadores Espirituais, que é um centro espírita de São Lourenço, que foi fundado, como ele me dizia, lembra? Juntamente com a cidade em 1927. Quer dizer, fundação da cidade e fundação desse centro espírita, Auxiliadores Espirituais. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra ao orador da noite. Obrigado. Jesus nos abençoe. É sempre uma alegria a oportunidade de conversarmos em torno do Evangelho de Nosso Senhor, à luz da doutrina espírita. Nas nossas palestras sempre lembramos que Evangelho significa boa nova. Boa nova, boa notícia. E a boa notícia é para alegrar o nosso coração. Então vamos pedir para que os bons espíritos nos inspirem, para que a nossa palestra transcorra num clima de muita alegria cristã. Que a gente possa, ao retornar para casa, ter a salutar impressão que estávamos reunidos com Jesus, recebendo dele a instrução para que possamos igualmente levar alegria para o nosso lar, alegria para as casas espíritas aqui representadas, para que esses encontros, em nome do Cristo, de fato, possa preencher o nosso coração de muita paz e de muita harmonia. O Mota, quando nos telefonou, ficamos surpresos. Primeiro, como que descobriu o nosso telefone. E segundo, pelo convite para fazer a palestra de abertura aqui do 34º Encontro Espírita de Cruzeiro. E
O recebemos com alegria, apesar de não o conhecíamos na época, mas recebemos hoje esta grata oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, como todo espírita simpático, sorridente, amigo, modesto, né? E este é o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu Reino Não É Deste Mundo. Eu trouxe aqui uma colinha, está sendo filmado, essa aqui é uma colinha. Meus amigos de São Lourenço que me acompanham, a dona Genilda, o senhor Antônio, que são conselheiros lá da Casa de Maria, eles são meus amigos e me dão os conselhos. E o meu filho Leonardo, que me acompanha, lá ele já me conhece, porque eu tenho que anotar, né? Porque na Caixa Econômica Federal, onde trabalhamos, eles dizem que a nossa memória é de elefante morto. Então a gente anota para não esquecer. E todo mundo sabe que mineirinho é danado para contar caos. Conta um caos, conta o outro, esquece o que veio fazer. E o tema não é esquecimento do passado, o tema que nós vamos abordar é Meu Reino Não É Deste Mundo. Quando Jesus foi abordado e preso, Pilatos chama e pergunta se ele é rei. Sois rei? Não, não sou não. Sois rei? Tu dizes. Mas o meu reino ainda não é aqui. Essa expressão ainda é que é o detalhe deste encontro de Jesus com Pilatos. A hora que ele é pressionado para dizer se era rei. E ele afirma que meu reino ainda não é deste mundo. Na realidade, Jesus e outros espíritos puros estavam lá reunidos, tomando um chá das 5, e ele olhou e pensou, é melhor eu dar um pulinho lá na terra. E eles não estão entendendo bem a lei, não estão comportando de acordo com a lei, porque a lei, hoje nós sabemos que era a época, aqueles registros que nós chamamos de Velho Testamento. Com a vinda de Jesus, a lei, hoje Velho Testamento, e os seus ensinos, os registros daqueles que o acompanharam, hoje para nós, o Novo Testamento. E hoje temos esta informação do Velho Testamento e do Novo Testamento em função dessa decisão que ele teve. Vou lá. Olhou bem lá com os amigos, é bom eu ir lá. Eu vou. E aqui chegando, ele disse, eu vim, precisava. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Então ele tomou essa decisão, porque até então a humanidade não sabia bem o que era vida. Passaram-se 2000 anos da vinda dele. Nós sabemos o que é vida? Ele veio para que tivéssemos vida em abundância. Que qualidade de vida cada um de nós temos experimentado? Tá bom? Tá ruim? Tá mais ou menos? Vale a pena refletir? É isso que queremos nesta noite. Com a vinda de Jesus, refletir um pouquinho da nossa vida. Porque ele mesmo afirmara, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Mas essa foi uma decisão que ele teve lá com os amigos dele de vir e veio. Mas o diálogo com Pilatos, voltemos lá com Pilatos. Aqui ele pergunta, sois rei? Meu reino ainda não é deste mundo. E eu vim para dar testemunho da verdade. Nesse segundo momento ali está dizendo, eu vim para dar testemunho da verdade. Todos aqueles registros que estavam no Velho Testamento para nós hoje, à época, a lei. E ali estava a verdade. E continua sendo a verdade. Mas precisava de que alguém desse um testemunho. E ele veio para dar o testemunho da verdade. Porque antes de Jesus, o pessoal fazia uma ideia muito difícil, muito fantasiosa da divindade. Que Deus premiava através da riqueza que era surrupiada daqueles outros que eram os vencidos, que eram eternamente felizes, e outros teve que fazer uma palestra na nossa região. Ela comentou que todos nós somos sementinhas de anjo. E foi uma experiência interessante que todos nós tivemos a oportunidade nas costas, de um lado e do outro. E veremos que aqui estão
apêndices diante. Esta mensagem nova, essa mensagem do amor. Antes era a ideia da justiça, que Moisés trouxe e durante muito tempo o povo recebeu aquela informação e assim vivia. E Jesus veio trazer um outro ensinamento, que era o ensinamento do amor. Mas sem pressa. 2000 anos passaram, ainda não estamos bem experimentados neste amor, mas continua ele tranquilo, sem pressa, deixando que cada um de nós, aprendizes do teu Evangelho de luz, possamos conquistar a nossa redenção espiritual. E fica a cargo, então, do Espírito Verdade a trazer a sua mensagem. Mas no seu diálogo com Pilatos, ele diz: vim para dar... Não nasci e não vim a este mundo senão para dar o testemunho da verdade. Aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Olha que interessante essa expressão que ele diz. Aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Na outra passagem, o próprio Senhor Jesus diz: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será um homem insensato que edifica a casa sobre a areia. Ouvir e escutar. Ouvir, todos nós ouvimos, salvo aqueles que têm problema auditivo. Mas hoje, até aqueles que têm problema auditivo, graças à tecnologia e à evolução da ciência, já tem aparelhos para ouvir. Outros nem tanto, mas ouve. A minha mulher mesmo disse que a minha audição ela é seletiva. Eu só ouço o que eu quero, mais ou menos. Talvez seja por isso que a gente tem 9 filhos. Porque eu chegava em casa cansado do meu trabalho e começava a cochilar, e ela chegava e perguntava: você vai dormir ou fazer o quê? O quê? Né? Aí está o resultado, e nós, graças a Deus, tivemos esses 9 filhos, né? São 5 meninos e 4 meninos, e que nos oportunizaram até agora, 3 netos, e o 4º está chegando até o mês que vem. E também existe muitos desafios e essas experiências que enriquecem o nosso ser. Mas aí Jesus dizendo lá: aquele que é da verdade, escuta a minha palavra. Porque o ouvir todo mundo ouve. Agora o escutar é diferente. O escutar exige da parte daquele que ouve a vontade de escutar. Então, escutar é ouvir com atenção. Quando a gente está conversando, a gente ouve. Se é do interesse, a gente escuta. Quer contribuir. E aquele que é sensato, tem senso, é prudente, ele escuta e pratica. Porque ouvir, todo mundo ouve. Agora, quem é prudente, coloca em prática. Quem não é, não coloca em prática. Porque não tem como dizer que não sabia. Que a mensagem de Jesus foi para isso. Eu vim para dar o testemunho. Eu vim para mostrar que é possível uma vivência sadia, uma vivência baseada nos ensinamentos da lei. E segue Jesus ainda com a sua palavra, mostrando que o homem insensato edifica sua casa sobre a areia. Isso a gente ouve em todos os casamentos, principalmente os nossos irmãos que são padres da nossa querida veneranda Igreja Católica, quando do casamento, sempre cito com relação à prudência de edificar a casa sobre a rocha e a insensatez de edificar a casa sobre a areia. Renuncio a mim mesmo para que o outro cresça. Quantos são aqueles que renunciam e suportam? Mas não é esse suportar que vulgarmente a gente vê por aí. Se é assim, tem que suportar, eu prefiro separar. Aí sim, é preferível separar mesmo. Se não for aquele suporte para que o outro cresça, para que o outro permaneça edificado. Mas o nosso tema não é o casamento. Vamos voltar aqui, quando Jesus diz que meu reino não é deste mundo. E quando ele diz que tinha muita coisa a dizer, mas preferia que a humanidade aguardasse o Espírito da verdade, aí chega o Consolador prometido para ensinar toda a verdade. E é aí que a gente começa a entender
que, segundo o Livro dos Espíritos, na questão 115, Deus criou todos nós, espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. É o que está escrito no Livro dos Espíritos. Mas sem saber não é que Deus não sabia o que ia fazer e fez nós, sem saber. Simples e ignorantes. Simples no amor, no sentimento, na afetividade, e ignorantes no conhecimento. Quando a gente fala, o fulano é ignorante, que é mesmo. Ele ignora, ele quer saber. A criança é um ignorante. E toda hora fica puxando papai e mamãe, porque isso, porque aquilo, porque aquele que ignora quer saber. E todos nós queremos saber. É esse desejo do saber, é esta perquisição constante, é essas perguntas constantes que enriquece o conhecimento, que faz com que a gente aprenda, que a gente cresça, que a gente evolua. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecer e fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade. Nessa perfeição que eles encontram a pura e eterna felicidade. Aí já começa a ficar mais gostosa a informação. Conquistar a pura e eterna felicidade. Todos nós queremos ser felizes. Se fizesse a perguntinha, quem quer ser feliz? Eu já levantei que eu sou o primeiro e quero ser feliz. E assim todos nós levantaríamos os dedos. Queremos ser felizes. Se nós queremos ser, é porque não somos. E no livro Deus Espírito, na questão 920, pergunta, é possível ser feliz na Terra? Aí responde o Espírito que não. Então, se quer ser feliz aqui, não dá. Por hora, não. Precisa conquistar mais crédito para ter a felicidade. Mas a mensagem que os Espíritos mostram. Então, não criou os anjos, não criou os demônios. Todos fomos criados simples e ignorantes. E cada um vai seguindo a sua trajetória. Vai seguindo para a frente e para o alto. Para a frente e para o alto. As conquistas de ordem material, intelectual e a conquista de ordem espiritual. Então, pergunta aos espíritos. Pergunta feita aos espíritos por Allan Kardec. Qual é o objetivo da encarnação? Porque poderíamos nós ficarmos espíritos. Deus é espírito. Todos nós, filhos de Deus, espíritos somos. Poderíamos ter uma vida toda espiritual. Mas existe a vida na Terra. E essa vida na Terra, a espiritualidade nos ensina que é necessário para que experimentarmos todas as necessidades da nossa progressão evolucional. Deus, o Pai Criador, nos criou a todos perfectíveis. E através dessa experiência na Terra, conquistamos a nossa redenção espiritual. Então, qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Olha que chique. Faz até rima. Deus impõe a encarnação com o fim de chegar à perfeição. E aquele que não consegue chegar à perfeição numa única encarnação? Aí vem a reencarnação. O objetivo da reencarnação. Questão 167. Expiação. Melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde a justiça? Então a reencarnação é a expiação e melhoramento progressivo da humanidade. É essa a resposta que os Espíritos nos dão. Os Espíritos não dizem que nós reencarnamos para sofrer. Os Espíritos não dizem que nós reencarnamos porque nós não somos boa pisca. Eles não dizem que nós reencarnamos por isso ou por aquilo. Dizem o quê? Expiação, melhoramento progressivo. Com essa resposta fica muito claro que não existe castigo, que não existe punição, que nós reencarnamos para melhorar. E a palavra expiação aqui é expiação com X, porque alguns pensam que deveriam expiar, o expiar com S. Espiar o que a vizinha faz, espiar o outro apartamento, expiar com X. Essa é diferente. A expiação com X seria a expiação onde sofrem as consequências. Quando o detento passa um período atrás das grades, ele está ali expiando.
Ele está expiando uma falta cometida. Mas os Espíritos dizem que a reencarnação é a expiação e melhoramento progressivo da humanidade. Quando a gente faz certo pela primeira vez, ótimo. Precisa fazer de novo, a expiação. Esta diferença é muito simples e tranquila da gente perceber se estamos fazendo uma prova ou uma expiação. Quem tem a carteira de motorista e tirou na primeira vez, parabéns. Passou na prova. E passa é a prova. O aluno que está se preparando para o vestibular, ele vai, este ano, abrir mão de tudo. Ele não vai na balada, ele não vai para as festas, não vai namorar, não combina namorar para estudar. Namorar é tão gostoso que ele não vai estudar. E vai chegar no final do ano, ele não vai conseguir passar na prova do vestibular. E não passa mesmo. Aí na hora, não passou na prova, no ano seguinte, ele vai perder um ano, vai fazer mais cursinho, os pais vão gastar muito mais ainda, e vai mais um ano. Aí é a expiação. Poderia é que não passou. Não passou, expiar. Fazer o que ficou mal feito ou inacabado. E seguir melhorando. Olha que interessante que é esta didática divina para que cada um de nós aprimore o nosso conhecimento e cada um de nós cresça. E é através da reencarnação. Lá no Velho Testamento, tem lá a visão de Jacó. E eu tenho a impressão que o Jacó estava assistindo uma palestra de um palestrante de São Lourenço e ele dormiu. E ele, nesse ato de dormir, ele sonhou e viu uma escada. E essa escada ligava da terra ao céu. E ele via que os anjos lá no céu subiam, desciam, estavam muito à vontade. E hoje a doutrina espírita vem colocar luz nessa questão. Essa escada que liga a terra ao céu são, cada degrauzinho deste, a nossa reencarnação, dando valores, vencendo os vícios, edificando virtudes, e lá vamos nós, né? Neste aprendizado constante, subindo degrau por degrau. Mas os anjos do Senhor lá no topo tinham a liberdade de descer. É o que acontece com o nosso Senhor Jesus, que estava no topo da escada, mas resolveu descer. Vou lá ajudar os meus irmãos. Eu tenho esta responsabilidade para com todos eles. Eu vou dar o testemunho da verdade, que é auxiliar os irmãos de retaguarda, para que todos nós, de fato, possamos caminhar. Aqui está Leopoldo Machado, né? Quantas vezes nós ouvimos aí os jovens cantando, né? Vamos caminhar ombro a ombro, lado a lado. É esta a nossa experiência que conquistamos, que estamos repassando da importância de estudar o Evangelho de Nosso Senhor e entender esse compromisso de auxílio constante dos nossos irmãos em retaguarda. E esta mensagem de que a cada experiência na Terra aprendemos, está lá no túmulo de Kardec. Aqueles que já foram, eu nunca fui, tenho vontade de ir, quem quiser ir, eu apesar de pequenininho consigo carregar malas pesadas, me convidem, gostaria também de conhecer. O túmulo de Kardec é o mais visitado do mundo. Não tem no mundo um túmulo que seja tão visitado. E olha que ele está no mesmo espaço aonde foi sepultado também Napoleão Bonaparte. Então lá está Napoleão e Kardec, e lá esse túmulo muito mais visitado, e está lá registrado: nascer, morrer, nascer, viver, morrer, renascer, progredir sempre, tal é a lei. Esta frase foi atribuída a Camilo Flammarion. E segue a nossa reflexão, onde está as palavras do apóstolo Paulo, quando ele afirma na sua carta aos Coríntios, no capítulo 15, item 19: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Olha que expressão interessante do apóstolo Paulo. Se a nossa esperança em Cristo se reduzisse apenas a essa existência, somos os mais infelizes de todos os homens. Porque a mensagem